Sejam todos muito bem-vindos à Luz, Paz e Caridade. Boa noite também a quem nos assiste pela plataforma do Facebook. É uma alegria estarmos novamente aqui reunidos. Antes de nós iniciarmos então a exposição de hoje, queria passar então alguns avisos, tá? Então, primeiramente, que nós temos várias atividades na casa online, como grupos de estudos, temos também na plataforma do Facebook, temos as nossas palestras. Então, essas palestras que vocês estão aqui assistindo, também é possível assistir de forma remota, né, pelo Facebook. Todos os dias nós temos o momento diário de oração, que é pela plataforma do Facebook, às 9 horas da manhã, com o senhor Paulo Salé. Nós também temos todas as quintas-feiras pelo Meet, tá? Que também é uma plataforma, o nosso Evangelho do Lar. O nosso Evangelho, então, ele é toda quinta-feira, às 21 horas. Quem tiver interesse em participar, pode me procurar no final da exposição, que eu posso colocar o número de vocês no grupo, ou também vocês podem solicitar a participação nesse grupo do Meet através também ali do Facebook, nos chamando no chat. Bom, hoje nós vamos falar então na palestra sobre o capítulo 5, Bem e Mal Sofrer, Seja Feliz Hoje. E quem vai nos presentear com a palestra será o senhor Dairson Azambuja. Bom, antes de iniciarmos, eu vou convidar a todos para que nós, em oração, né, possamos então relaxar então a nossa mente, acalmar o nosso coração e pedindo ao nosso querido, amado Mestre Jesus, a espiritualidade aqui presente, que nos acompanhe neste momento de palestra, que possamos utilizar este momento aqui na casa para acalmar a nossa mente, para conseguirmos prestar atenção nesta exposição e que através destes momentos que passaremos aqui, desses breves minutos, que nós possamos ter informação para o nosso melhoramento, que nós possamos, através desse momento, através da exposição e depois através do passe, que nós possamos atingir e conquistar todo o bem que viemos procurar aqui hoje. Sendo assim, muito agradecidos, pedimos licença e iniciamos a exposição desta noite. Que assim seja. Por favor, bastante. Obrigado. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. E é sempre bom podermos estarmos envolvidos com as vibrações de uma casa espírita. Sendo assim, possamos todos nós nos permitirmos que Jesus nos envolva, nos ampare e nos permita tranquilidade em nossos corações. Hoje nós estaremos abordando esta obra de Joana de Ângeles, que se chama Seja Feliz Hoje. O título é muito sugestivo e muitos de nós poderemos até estarmos dizendo assim, aqueles que estudamos a doutrina espírita, mas a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade relativa que o nosso mundo comporta, sim, nós podemos estarmos envolvidos e participando dela. E como bem colocou a nossa amiga companheira, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E é tão interessante observar a metodologia que Kardec se utilizou para nos trazer esta obra
tão magnífica e que nos ajuda tanto em tantos momentos da nossa caminhada. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo foi uma das últimas palavras de Jesus aos apóstolos. E, no entanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fecha o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Para que se pudesse entender, na sequência que o codificador colocou, o capítulo 2, o capítulo 3, e assim sucessivamente, ele vai nos falando da importância, no capítulo 4, da importância da reencarnação. Pois que não poderíamos conhecer outros mundos se não tivéssemos a oportunidade da reencarnação. E na sequência o capítulo 5, em que ele nos coloca das causas anteriores das aflições, das causas atuais das aflições, e para enfeixar, digamos assim, não vamos usar a palavra maestria, mas com amor mesmo, o codificador interrompe as bem-aventuranças que ele havia começado no capítulo 5 para trazer o Cristo Consolador. E depois continua as bem-aventuranças, justamente depois do capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho. Porque as nossas aflições, efetivamente, em algum momento ou outro, se ainda não as tivemos, provavelmente as teremos, porque estamos ainda no mundo de provas e expiações. E Joana de Ângeles, nós não vamos tratar aqui de todos os capítulos, porque não haveria tempo hábil, e até os capítulos que vamos abordar nós vamos falar rapidamente, mas eu queria chamar a atenção dos amigos, aqueles que não conhecem, obviamente, para essa capa. O que ela nos diz? Por que tem ao fundo marrom, algo escuro? Num primeiro momento a gente parece algo sombrio, mas não é. Tem um significado todo especial. A mim me chama muito a atenção. E segundo o autor, que se chama, o autor da capa, o projetista Cláudio Urpia, ele nos traz algumas colocações a respeito disso. Essa janela que vocês estão vendo é a janela original, não a imagem da janela, certo, pessoal? É a janela pintada exatamente como a janela original do quarto onde Clara de Assis viveu e faleceu. E além da janela, o projetista retrata o Vale da Úmbria. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol e as suas construções milenares. Ao lado esquerdo do rosto desta moça de branco, que em primeiro momento a gente começa a imaginar, se a janela é do quarto de Clara de Assis, esta moça então seria Clara de Assis. A gente começa a imaginar isso, mas não é, já vamos ver o que significa. Então, do lado esquerdo do rosto da moça, a Catedral de São Gigminiano. Se eu falar errado, não domino o idioma, se eu falar errado, me corrijam. Por favor, sem problema nenhum. Do lado direito, a Catedral de Santa Clara. E as paredes marrons têm um significado também. É uma analogia às roupas de Francisco de Assis. Nesta obra, assim como em outras obras da benfeitora Joana de Ângeles, ela sempre traz mais para perto Francisco de Assis. E nesta obra, lá no final, há uma prece que se chama exoração, que na obra está no começo, mas nós deixamos para o fim, certo? Trocamos a ordem, deixamos a prece para o fim, que é uma prece a Francisco de Assis. E sempre há, se nós observarmos com atenção na leitura das obras de Joana de Ângeles, um estreito vínculo entre Joana de Ângeles, Divaldo Franco e Francisco de Assis. E aqui nós temos o corpo de Clara de Assis, na Basílica de Santa Clara. E nos relata o querido amigo Divaldo, que quando ele esteve em Assis e recebeu a informação da benfeitora de que ela seria Clara de Assis,
Eu vou aqui trazer o meu colorido do relato de Divaldo. Ele se colocou à frente do corpo muito bem conservado. Algumas pessoas que já visitaram acreditam que até que o Paulo possa testar essa informação, muito bem conservado, o corpo de Clara de Assis. E ele se colocou à frente e ele olhava para o corpo e Joana de Ângeles olhando para ele. Ele olhava para o corpo, olhava para Joana e começou a perceber a semelhança que havia entre as duas. Em determinado momento, como dizem os jovens aqui, os gaúchos, né, caiu a ficha. E não foi exatamente isso que ocorreu. Mas ele vai dizer, mas é você. E ela anuiu com a cabeça, então, ali naquele momento, ele recebendo a informação de que Joana de Ângeles teria tido uma reencarnação anterior como Clara de Assis. Então a moça, Clara de Assis, não. Segundo o projetista, nós, representados pela moça jovem, de branco, seríamos nós, para simbolizar a pureza das nossas atitudes. Mas nós somos puros. Nós não estamos num mundo de impurezas, num mundo ainda imperfeito, mas nós estamos a caminho. Estávamos conversando ali na preparação, junto com os amigos. Nós não temos as virtudes por excelência, mas nós temos resquícios. Aquele de nós que deixa de estar no conforto do seu lar e vem a uma instituição espírita assistir uma palestra de uma pessoa desconhecida, ou ingressa no estudo sistematizado que a casa proporciona, faz um atendimento fraterno, começa mais adiante, quem sabe, a atuar e a trabalhar e a proporcionar também a possibilidade de estar atuando na instituição espírita, tem resquícios dessas virtudes. Ou seja, entre um ponto de nenhuma virtude e um ponto da virtude por excelência, que não é neste mundo, são em mundos mais felizes, em mundos mais perfeitos, nós galgamos alguns degraus. É importante que se diga isso, porque às vezes nos perguntam, você é espírita? Ah, mas eu sou tão imperfeito ainda. É verdade. Mas nós temos resquícios de virtudes a serem desenvolvidas por nós. No exercício diário de todos nós. Continuando aqui, de braços abertos, em alusão à cruz que cada um de nós tem que carregar, porém com o semblante feliz. E aí a reflexão. Quantas orações e reflexões essa janela testemunhou? Quantos olhares para o céu Clara deve ter dado através desta mesma janela? Quantos livros e cartas deve ter escrito sobre a luz e a brisa que entrava por aquela janela? Quantos sorrisos de êxtase em contato com Jesus, com o Mestre, com Cristo através das suas meditações, que é a possibilidade que nós temos também quando entramos em prece, como meditamos nas virtudes, como procuramos, às vezes, no exercício de humildade, dizer a Deus, meu Deus, eu ainda cometo esses erros, me fortalece, Senhor, me ajuda. Nós estamos mudando a nossa vibração e, guardadas as devidas proporções, entrando em contato com a espiritualidade superior, que acorre até nós pelas possibilidades da prece e nos ajuda e nos fortalece, não tira as pedras no nosso caminho, mas nos intui, nos orienta, nos fortalece, às vezes até o organismo, para os embates e as dificuldades do dia a dia. Este quarto é sinônimo de felicidade. E então, adentramos aqui no primeiro capítulo, que se chama Acontecimentos Imprevistos. E a benfeitora, entre outros parágrafos, nos diz que a Terra é a escola abençoada, que nos faculta o progresso intelecto-moral de todos nós. É a nossa grande escola. E nós, os alunos, por assim dizer, os participantes dessa grande escola, desse grande grupo de estudo, somos devedores das leis soberanas da vida, ainda imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui.
estaríamos assistindo uma palestra com Jesus no sol, em mundos superiores. Se ainda por acá nos detemos e estamos, ainda somos imperfeitos, mas, como vimos ali no início, a caminho da conquista dessas virtudes, procurando o exercício do bem e desfrutando por si só da feliz oportunidade de reparação do nosso passado. E o sofrimento, a benfeitora nos diz que o sofrimento é um grande professor, é um grande mestre. É benfeitor, porque acaba nos proporcionando a visão correta para o comportamento libertador. É como se nós chegássemos um belo dia, na caminhada e na escola da vida, e disséssemos assim: "Oh, professora nova, como se chama?" "Ah, eu me chamo Dor." E a lição agora terá uma característica diferente. Porque se nós prestarmos atenção, nós sempre fomos chamados primeiramente pelo amor. Jesus nos dizendo, vem, e a gente diz, agora não, sou tão jovem, tenho meus afazeres, tenho minhas coisas, tem as questões materiais, a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá. E em um belo momento, a dor retoma, enquanto professora benéfica, aquelas lições necessárias. Não é difícil de entender isso que a benfeitora nos diz. Vejam bem, eu acredito que aqui todos nós já tivemos em algum momento alguma dificuldade um pouco mais exacerbada, um pouco mais difícil. O que a gente faz? Gente que está estudando a doutrina espírita, que aprende quais as ferramentas para a nossa melhoria moral, o que a gente faz? Alguém pode dizer, pede socorro, faz uma prece. Mas essa nossa prece, ela é diferente da prece como estamos bem. Ou não é? Talvez alguém discorde. Quando tudo está bem na nossa vida, não há dias que a gente se esquece de fazer a oração? Acorda no outro dia, nossa, esqueci de fazer a prece ontem. Ou chega em casa cansado, toma um banho, come alguma coisa, senta na frente da televisão, se distrai, dorme e a prece. Ninguém esquece de fazer a prece quando está doído, quando está machucado, quando a professora chega, quando o sofrimento está de permeio. Nós não nos esquecemos. E a nossa própria oração, ela é diferente. A gente vibra mais porque a gente, quando tudo está bem, diz assim, ai meu Deus, obrigado por este dia, agora eu vou dormir. Claro, eu estou aqui teatralizando, exagerando um pouquinho. Agora eu vou dormir, me ampara, e vai dormir. Quando estamos doloridos, a gente respira fundo e diz assim, meu Deus, eu não é diferente. Meu Deus, a vibração é diferente. Então, sobre esse aspecto também, a gente já consegue compreender um pouquinho melhor isso que a benfeitora está nos dizendo. E muitas destas questões estão aí de permeio. Desencarne de um ser querido, enfermidades degenerativas, conflitos e transtornos emocionais de toda a ordem, falência, desencanto, desalento e a própria dor. Fazem parte do programa de iluminação do ser e da humanidade. Ainda, dentre estas questões, a benfeitora nos diz que quando elas se apresentam, elas esperam ser bem recebidas. Mas como assim eu vou receber a dor muito bem? Olha, pode entrar, fica à vontade, a casa é sua. Mas como assim bem receber a dor? Porque nós nos programamos no mundo espiritual antes do nosso renascimento para os enfrentamentos que nos são necessários. E ela vem no momento combinado. Por isso, quando se apresenta, espera ser bem recebida. É como se nós tivéssemos uma dívida e na dificuldade de pagar, disse assim, olha, você poderia me dar 30 dias? Posso lhe pagar dia 15 do mês que vem? Aí o nosso credor, pode. Tudo bem, dia 15
eu vou lá. Aí ele chega, bate na porta para receber o que foi combinado. Como é que a gente vai ficar chateado com ele se ele vem no dia combinado para aquele momento? É sobre essa questão. Amigos, leiam o capítulo para entender um pouquinho melhor. Realmente é muito significativo tudo isso que a benfeitora nos diz, que nos ajuda a combater o egoísmo, o orgulho, e que robustece em nós a coragem e ampliando-se a nossa fé na direção do futuro, fortalecendo-nos. Tem um capítulo belíssimo, capítulo número 2, a amizade, em que ela traz uma história de duas personagens, Pítia e Demo, e que ao tempo do rei Dionísio, na cidade de Siracusa, eles, com os demandos do rei, eles em praça pública dizem assim, mas o rei não cuida do povo, mas o rei trata dos seus interesses, e o povo está sofrendo, o povo está em dificuldade. E o rei, sabendo de que ele falava da governança em praça pública, mandou chamar e disse assim, olha, você mude o seu comportamento, meu amigo, ou teremos que efetivar as questões da lei. E Pítias, muito estoico, vai dizer, mas eu só falo a verdade. Bom, você está avisado. E como o rei não mudou o comportamento, Pítias e Demo, que eram amigos inseparáveis desde a infância, continuaram a falar dos desmandos do governante. Foram presos. E Pítias foi condenado à morte. E, como era de costume, o rei diz assim, posso lhe conceder um desejo, um único desejo. Qual seria? Olha, nada mais, apenas me despedir da esposa e dos filhos que estão em outra cidade. Ah, mas com isso vai te evadir? Mas, e aí, Demo dá um passo à frente e diz assim, eu fico no lugar dele. E o rei, você sabe que se ele não voltar, você vai morrer no lugar dele? Sim, mas eu confio no meu amigo. A nossa amizade é muito grande e é muito forte. E assim aconteceu. Ele foi, e chegou o dia da execução, e chegando a hora da execução, e nada do companheiro. E já estavam tomando os procedimentos para a execução do outro, que ficou no lugar dele, e que se comprometeu, inclusive a morrer no lugar dele. E aí, nos últimos minutos, chega o companheiro e diz, olha, nosso navio naufragou, tentamos vir a pé, fomos assaltados, alguém nos ajudou e chegamos aqui, graças a Deus, a fim de não deixar que nosso amigo morra no lugar da sentença que deve ser cumprida por mim. E o rei ficou, então, impressionado com aquela amizade, porque o outro poderia muito bem ter se evadido, mas não, honrou e cumpriu. E de tal maneira, ele não só comutou, deu perdão aos dois, a Pítias e Demo, como solicitou que eles o ajudassem. Então, na mudança ali dos procedimentos perante o povo, e que lhes ensinasse o valor daquela amizade inquebrantável. Então, Joana de Ângeles nos diz que a amizade, o magnetismo da amizade acalma, enriquece de confiança, ela se torna, assim, em alguns momentos, a própria amizade esquecida pela supremacia do ego, mas, no entanto, é chave para a legítima fraternidade entre os povos e entre as nações. E ser amigo é a maneira mais próxima para que possamos nos transformar em irmãos. Que cultivemos o doce sentimento da amizade, sem solicitar e nem impor, e que nos proporciona alegria e bem-estar. O próprio Evangelho nos diz o prazer que sentimos ao estar na presença de um amigo, que é necessário treinarmos, doando-nos, e não esperando nada além de sermos os amigos do nosso próximo. No capítulo 3º, Vivência Saudável, nos fala sobre o pensamento, da importância que ele tem na nossa vida e que exerce uma poderosa contribuição para a nossa existência humana, em determinadas ocorrências, diminuindo as nossas defesas imunológicas, quando nos irritamos, quando nos tornamos agressivos, nós estamos
vibrando negativamente e diminuindo as nossas defesas imunológicas, nos tornando mais acessíveis às doenças de toda a ordem. Agora, quando perdoamos, quando procuramos fazer o exercício do bem, quando estamos em prece, é o contrário, nós fortalecemos as nossas defesas imunológicas e nos tornamos mais fortes. Então, pensamento negativo é prejudicial a nós mesmos e não exatamente ao outro. Por isso, o cuidado que devemos ter no hábito de bem pensar, corrigindo os velhos costumes de sempre censurarmos, de sempre reprimirmos, de sempre encararmos a vida negativamente. Tem pessoas, e nas próprias mídias sociais a gente vê, nossa, que frio, tomara que chegue o verão. Aí chega, faz um pouquinho de calor, nossa, que calor, tomara que chegue o frio. A pessoa nunca está contente, nunca está feliz. E é um comportamento que a gente precisa lutar para vermos, visualizarmos a ótica da felicidade de sermos felizes, cuidando para não repetirmos os erros, para que algo de pior não nos aconteça. Nos diz a benfeitora que nem sempre será fácil superar o pensamento negativo. Nesse sentido, é necessário esforçarmos pelo amadurecer psicológico e fazer o exercício na fixação de paisagens mentais, de coisas positivas, de situações que nos trouxe alegria, que nos trouxe momentos de harmonia, como uma palestra, por exemplo, rememorarmos, anotarmos, relembrarmos. Tudo isso, de alguma maneira, vai eliminando o campo negativo que tenhamos, trabalhando o nosso próprio pensamento. Por isso, toda vez que uma ideia negativa nos atingir, é necessário substituirmos por um pensamento positivo, por exercício de paciência, por sentimento de resignação, preservando assim o nosso pensamento vinculado às fontes do bem e fluindo assim as bênçãos de paz. Nós trouxemos aqui algumas mensagens, não exatamente espíritas, mas que nos ajuda a conversar um pouco e a refletir sobre a felicidade. Robert Owen diz o seguinte: o objetivo primordial e necessário de toda a existência deve ser a felicidade. Mas a felicidade não pode ser obtida individualmente. É inútil que se procure pela felicidade isolada. Todos devem compartilhar dela, ou então a maioria nunca será capaz de gozá-la. Érico Veríssimo nos traz que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Robert Owen, o objetivo primordial... Não, esse já foi, eu voltei aqui, perdoe, me distraí. Rochefoucauld, se alguém não encontra felicidade em si mesmo, é inútil que vá procurar lá fora. Huber, a felicidade não é uma estação de chegada, não é lá, é a maneira como viajamos, é um modo de viajar. Platão, procurando o bem para os nossos semelhantes, vamos encontrar o nosso. Dalai Lama, cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz a uma melhor saúde mental e à felicidade. Um provérbio hindu: o bem que fizemos na véspera é o que nos traz a felicidade pela manhã. Aristóteles, na realidade, são as nossas atividades conformes à excelência que nos levam à felicidade, e as atividades contrárias, a situação contrária, a situação oposta. E Emmett Fox, eu tenho a impressão, não sei, não a conheço, que esta pessoa, ela é espírita. Ou ela leu Joana de Ângeles. Porque o que ela coloca nessa frase é relativamente muito interessante. Esta é a verdadeira chave para a vida. Se modificares a tua mentalidade, tuas condições se modificarão também. Teu corpo irá modificar-se. Tuas atividades rotineiras irão modificar-se. Teu lar irá modificar-se. Toda a tônica da tua vida irá modificar-se. Pois o estares feliz e contente ou deprimido e infeliz depende inteiramente do tipo de alimento mental de que te nutres. Emmett Fox.
E Allan Kardec, não poderíamos deixar de fora. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que ele se acha. Então é preciso nos educarmos para essa felicidade. Já vimos ali as ferramentas que podemos nos utilizar, mas é importante que tenhamos perseverança, estabelecemos metas, que fixemos resultados positivos, pois que nós não vamos nos modificar de um momento para o outro. É preciso o esforço, a força de vontade para isso. Então, nos programarmos para estarmos vigilantes no nosso pensamento, nos utilizando também da prece para que possamos alcançar esses objetivos. E o último capítulo que nós abordamos, a presença de Jesus. Nos diz a benfeitora que por mais difícil esteja a nossa caminhada, ninguém há, e eu chamo a atenção aqui para o sujeito oculto, que a gente aprendeu lá na escola, nas aulas de português, que há um sujeito aqui, que há todo algo para se meditar. Ninguém é uma afirmativa. A benfeitora não disse alguns, os espíritas, os cristãos, os católicos, os que têm dinheiro, os que não têm, os que têm religião, os que não têm. Ninguém. Há que se encontre um testemunho que não receba a ajuda de Jesus, inspirando paciência e resignação. Pois que o espírito, com isso, se aprimora, mas somente o enfrentamento pacífico das dificuldades também que nos chegam é que vai equacionar a aflição. Pois como vimos ali na nossa programação, para que possamos ali termos medidos os valores morais que vamos adquirindo pelas próprias resistências espirituais. Também nos traz a informação de que ninguém pôde avaliar a angústia de Beethoven, que era surdo, mas enriqueceu a humanidade com a Nona Sinfonia, sem ouvir-lhe uma única nota, e que Jesus estava com ele e que também jamais deixou de amparar os que sofriam. E de novo afirma, nunca te encontras ao abandono, está sempre assessorado por abnegados benfeitores. Reserva-te, portanto, nas aflições, momentos para reflexões, pois que nós podemos, com o conhecimento espírita, com tudo que vamos aprendendo, com a possibilidade do exercício do bem, sermos felizes. Não aquela felicidade dos espíritos puros, mas a felicidade que o nosso mundo comporta, pela própria consciência tranquila, pela própria felicidade de estarmos envolvidos, por exemplo, numa atividade espírita. Isso nos traz felicidade. Para o convívio com Jesus, para a oração, que possamos abrir as comportas do nosso pensamento para lhe sentir a presença e a inspiração, conscientes de que, através também dos benfeitores espirituais, Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo quando não solicitado. E nos alerta a benfeitora que é possível que não nos retire o sofrimento, que necessita para a felicidade mais adiante. No entanto, com certeza proporcionará um clima de harmonia. Mas como é que é isso, sofrer para mais adiante ser feliz? Não é difícil de entender, não. A vacina não nos previne contra as dificuldades que a Covid impõe? Acontece que algumas pessoas têm reações à vacina e ficam doloridas. Então, nesse quesito, neste exemplo, nesse paralelo, a dor não é benéfica para um depois? A gente está com uma dificuldade, um abscesso na boca que provavelmente não vai pegar anestesia. Você vai no dentista, o que ele vai fazer? Vai cortar. Não vai pegar anestesia porque está inflamado. Não sei se alguém aqui é dentista. Se for, me corrija. Não vai, ou pelo menos não vai proporcionar todo o conforto que deveria para não sentir dor. Você vai sentir dor. No entanto, cortado o abscesso, vem um alívio. Então foi a dor que vai proporcionar depois um significativo alívio. Então é necessário mantermos o pensamento nas lições de Jesus, que tudo pouco a pouco vai se transformando para melhor. Mas é importante que não
posterguemos mais o momento da nossa libertação. Em outras palavras, saiamos de cima do muro. Sou bom? Não sou bom. Vou fazer o exercício do bem? Mas eu não posso perdoar isso que me fizeram. Precisamos sair da inércia do sentimento do bem. Nós sabemos que é difícil, que nos exige força de vontade, mas não podemos mais postergar esse momento de libertação. E hoje, por que não? É o dia de nós identificá-lo conosco, e esta é a hora de nos entregarmos por definitivo ao seu amor. E a prece que nós comentamos de Joana a Francisco de Assis, que se chama Exoração, e que diz o seguinte: Doce Pai Francisco, paz e bem. Não está na íntegra, meus amigos. Trouxemos apenas alguns parágrafos. Mas ela vai dizer: Tu vieste, suave cantor de Deus, trazer a natureza para as reflexões humanas, e lograste o êxito de transformar um mundo sombrio em uma esplendorosa madrugada de bênçãos. As criaturas humanas permanecem aturdidas, aguardando que a tua voz, suave cantor do bem, chegue-lhes a acústica da alma para novamente escutar-se o balir das ovelhas, a musicalidade das abelhas operosas, as onomatopeias de todo lugar, e a tua voz, na humildade, na abnegação e no sacrifício, sobressaltando-se em exaltação ao Altíssimo Senhor. Anelamos pela tua canção, Pai Francisco, e nada obstante, tenhamos as mãos cheias de coisas, no coração há um espaço pleno aguardando que tu preenches. Voltarás a cantar aos ouvidos do mundo que não conhecem ainda a tua voz, e a sinfonia do teu canto apontará o rumo de segurança na direção do Cristo. Pai Francisco, os teus discípulos já estão entre nós, preparando o teu caminho para a redenção da humanidade. Esperamos-te, com a ternura imensa no coração e a alma regerta de ansiedades para a conquista da plenitude. Abençoa-nos, Pai Francisco. São as súplicas de todos nós, através do nosso coração agradecido por nos haveres aceito no teu rebanho. Joana de Ângeles. Obrigado, meus amigos. Jesus nos ampare, nos fortaleça e possamos estarmos sempre indo, caminhando, exercitando no bem na sua direção. Muito obrigado. Boa noite para todos. Senhor Daílson, nós agradecemos. Excelente exposição e que nós possamos cada vez mais ter a consciência de vibrarmos o chamado do amor, né? Nós, como a gente ouviu aqui, nós temos condições, né? A gente tem aqui os resquícios, né? E se nós estamos aqui, nós já estamos no caminho. Então, que nós possamos ouvir o chamado do amor, aprender através do amor. Mas, se a dor, ela aparecer, ela surgir, que nós também possamos ser resignados a ela. Quero reintegrar, então, aqui alguns avisos. Então, novamente, o convite para a nossa oração diária, às 9 da manhã. E todas as quartas, às 19, nós temos o nosso momento de preces e radiação, que é o momento onde, então, a prece ela é feita de uma forma que a gente, então, está pedindo pelo outro. Né? É o momento, então, que a gente doa, né, o nosso pensamento, o nosso tempo, né, o nosso coração em prol do outro. Então, agora, vou pedir, então, aos passistas para se posicionarem aqui, porque o passe será transmitido, então, durante a prece. Queridos amigos, vamos, então, novamente nos conectar
o nosso pensamento, visualizando nosso querido amado Mestre Jesus, pedindo que nós possamos cada vez mais ter o nosso pensamento vibrado e focado no amor e no bem, para que assim possamos materializar o bem também. Vamos pensar, queridos, neste momento do passe, tudo o que viemos buscar aqui. Vamos sentir, através dessas vibrações fornecidas pelos benfeitores espirituais, toda a paz, todo o amor, toda a harmonia que está sendo emanado neste momento. Que qualquer doença, qualquer pensamento ruim, qualquer sentimento de aflição, de desespero, seja neste momento amparado e que todos possamos sentir os nossos corações aliviados, leves e cheios de amor. Que possamos neste momento de passe vibrar e pensar também a quem gostaríamos que recebesse essas mesmas vibrações que nós. Pode ser um ente querido, encarnado ou desencarnado, o nosso lar. Quem nós gostaríamos que estivessem recebendo essas mesmas vibrações de amor, de paz e de harmonia. Sendo assim, muito agradecidos, pedimos licença e encerramos o trabalho desta noite. Que assim seja. Muito obrigada, uma boa noite. Você fala? Cortina, não sabia ficar para Vai essa volta. dar continuidade.